vai você? Tudo bem? Mais uma vez estou aqui com a permissão do nosso Deus de estar sendo enviada diretamente para você, para estar trazendo mais uma porção da sua palavra. Portanto, passaremos alguns minutinhos, ligadinhos no amor dele, onde só a sua palavra possa nos dar aquilo que ninguém pode nos dar. Ela traz para nós uma edificação capaz de mudar as nossas vidas de forma radical, mas para bem melhor daqui para frente, porque o nosso Deus é aquele que nos garante na sua palavra que quando nós estamos com Ele, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se faz novo. Então, caminhar com o nosso Deus é caminhar em novidade de vida. É justamente isso que Ele vem trazer para nós, e o nosso tema é Levanta-te. Amém? Mas, enquanto isso, estaremos tendo aqui a oportunidade, como sempre, de agradecer a você que se inscreveu no canal, meu muito obrigada, a cada um de vocês que continuam assistindo, ouvindo as mensagens da palavra, que com certeza não são minhas, mas são totalmente de Deus, e você que adentrou aí pela primeira vez e se deparou com essa criatura que vos fala. Muito prazer, meu nome é Sueli Arcanjo, a casa é do Senhor. Fique à vontade. Quero também te comunicar que você pode estar, dando seu like, que você possa estar curtindo, comentando, já se preparando para compartilhar esta mensagem, que com certeza será edificante para a tua vida e para aqueles que necessitam, porque todos nós carecemos das misericórdias do Senhor, porque elas são as causas de não sermos consumidos. Então, aguarde um momentinho, eu vou pedir para que você esteja, se inscrevendo no canal. Não saia daí, Deus quer falar com você. Se inscreva no canal. Te aguardo. Amém? Vamos lá para a palavra de Deus, hoje com o tema Levanta-te. O texto bíblico pelo qual estaremos lendo e discorrendo se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 7, versículos do 11 até ao versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu, pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam. E disse: mancebo, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. Entregou-o à sua mãe. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinhança. Amém? A palavra de Deus traz para nós mais uma manifestação da glória de Deus aqui na terra, através do seu Filho Jesus Cristo, onde vemos que aqui se trata de onde diz que aquela cidade chamada Naim, iam muitos dos seus discípulos ali com o Senhor Jesus. Uma grande multidão os acompanhavam. Neste exato momento, quando ele chega à porta da cidade,
ali Jesus, ele se depara, e todos aqueles que estão com ele, com um funeral, onde ali um defunto estava sendo conduzido, e ele era filho único dessa mãe que era viúva. Com ela, uma grande multidão da cidade também a acompanhava. Então, imagine a cena descrita. De um lado, vindo Jesus com os seus discípulos e, como de costume, uma grande multidão os acompanhava. Do outro lado, vem um funeral, onde ali vem uma mãe sofrida, triste, chorando. Automaticamente, à volta dela, por trás, uma multidão, que eram as pessoas da cidade. E essas multidões, elas se encontram. Mas o propósito do encontro dessas duas multidões é porque ali haveria um grande acontecimento. E quem estaria entre elas, no meio delas, era o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é aquele que, onde ele está, ele movimenta multidões. Sendo que esta multidão que já estava sendo ali motivada pela presença de Jesus Cristo, ela se depara com uma outra multidão que está enterrando um defunto. Está ali conduzindo, junto com a mãe daquele filho, está ali conduzindo, com certeza, tristeza, está ali levando desesperança, está ali sabendo que não tem mais volta, alguém que eles estão conduzindo, apenas alguém que morreu, alguém que, pela cidade ser pequena, eles conheceram a história da viúva, talvez o esposo dela. Então ali tinha todo um texto e um contexto de uma história de alguém que estava ali e que acompanharam a vida deste rapaz e acompanharam a história desta família. Portanto, eles estavam ali porque ninguém segue num cortejo funeral sem que conheça de alguma forma aquela pessoa que passou aqui nesta terra e que agora está sendo levado no último momento para o enterro. Então, é algo tão tremendo que, no meio de toda essa situação, onde nós nos reportamos para aquela época, para aquele momento, nós podemos tirar várias situações ali. Ali, com certeza, tinham pessoas que já andavam com dificuldade, tinham pessoas novas, tinham pessoas idosas, tinham pessoas ali que eram os mais próximos da família, tinham os mais distantes, tinham aqueles que poderiam estar indo correndo ali porque tinham horário, tinham algum compromisso, mas não poderiam deixar de acompanhar. E ali eles saberiam que seria rápido, porque é isto que acontece. Um funeral, ele não pode demorar muito tempo, porque a pessoa geralmente, o corpo fica por 24 horas pelo nosso conhecimento, depois tem que logo enterrar, porque nós sabemos que depois o cheiro já não fica agradável, porque somente está ali aquele corpo que a tendência é já ir se desintegrando, porque não há mais vida ali. E naquele momento, quando Jesus diz a palavra de Deus que vendo-a, agora se imagine no meio de uma multidão e Jesus te vendo. Ou pensas que é somente naquele momento onde ocorreu o fato, a história? Você já parou para pensar que estás agora no meio de uma multidão e que agora Jesus, através da sua palavra que chega até a você, ele está te vendo? Porque por algum
motivo, por algum propósito, por algo que com certeza atrai o olhar de Jesus para você. É isso que acontece naquele momento quando Jesus ele se depara com aquela situação de estar diante dele uma multidão acompanhando um cortejo funeral, porque ali está uma mãe que sofre. Imagine o sofrimento desta mãe, que agora se vê sozinha, não tem nem mais o seu esposo para consolá-la, porque ele também partiu. E agora ela está levando para ser enterrado aquele pelo qual foi gerado através do seu ventre, e que com certeza ela educou, ensinou da melhor forma possível, e agora ela é obrigada a se despedir desta vida tão preciosa para ela. A palavra de Deus traz para nós que, ainda que uma mãe venha abandonar um filho que esteja amamentando, todavia diz a palavra de Deus que ele não abandonará. E nós sabemos que o maior amor, além do amor da mãe, é o amor de Deus. Ele é inigualável, ele é imensurável, é incalculável. Nós não temos dimensão do tamanho do amor de Deus. Mas quando nós nos lembramos de João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cria não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse de um Pai tão tremendo, tão grandioso, Criador dos céus e da terra, onde está com o seu Filho unigênito no seu reino maravilhoso, reino de luz, reino de paz, reino onde ali está a soberania. Mas ele, quando ele olha cá para a terra e ele vê a humanidade perdida, sem rumo, sem luz, perdida no meio das trevas, Deus, diz a palavra dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, aqui se trata de um filho único, aqui se trata de uma mãe desesperançosa, aqui se trata de um filho único, onde esta mãe está agora conduzindo o seu filho para o último momento da despedida final. Porque o filho não tem mais vida, ela não tem mais como brincar com o filho, ela não tem mais como se preocupar com o filho, se está com fome, se está com sede, se precisa de um remédio, se está sentindo dor ou se está muito alegre, se está brincando, está correndo, pode se machucar, ou se já tem uma idade mais avançada, está no momento onde tem agora os olhares das meninas, onde vai passar por um outro momento, uma outra etapa da sua vida, e a mãe é aquela que sempre está preocupada com o futuro do filho, com aquilo que vai acontecer, sendo que neste momento esta mãe, ela perdeu toda essa esperança, porque que esperança uma mãe tem depois que está enterrando um filho? Mas esta mãe está prestes a se encontrar com o dono da vida. Esta mãe agora está prestes a receber palavras poderosas para trazer a vida do seu filho. Sabes lá o que é isso? E aí você vai falar assim, mas minha irmã, isso aconteceu naquele momento. Jesus naquele momento estava na terra. E agora isso não acontece mais. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Até porque o que estou trazendo para você são as boas notícias do Senhor.
porque aqui se trata das boas novas de Jesus Cristo. Agora tudo mudou, tudo é novo, com a presença de Jesus Cristo, trazendo claridade para a obscuridade pelo qual a vida daquela mulher estava naquele momento. Aquela mulher, naquele momento, ela poderia estar tão desesperançosa que ela poderia até estar pensando em, se posso assim dizer, dar cabo da sua vida. O que me resta mais? Se perdi meu marido, se perdi o meu filho, que graça tem a vida? Isso com as minhas palavras, porque nós deduzimos que é assim que possa pensar uma viúva. E imagine naquela época onde a mulher não trabalhava, onde naquela época a mulher, a voz dela não tinha nenhum valor, ela não era ouvida, a mulher tinha que se calar. E a mulher, ela como viúva, ela precisaria ser amparada, dependendo da situação, pelas leis daquela cidade, provavelmente por ter ali algum programa de amparo para ela. E naquela época era tudo mais difícil. E ali, aquela mulher, o que seria da sua vida? Mas Deus, Ele permite que o seu filho chegue a dar o último suspiro. E Deus permite que esta mulher, ela esteja sendo acompanhada por uma grande multidão que a conhecia sua história de alguma forma. Deus permite para que mais adiante, ali, ao encontrar-se com uma outra multidão e na frente dela está Jesus Cristo, acompanhado dos seus discípulos, ali, Deus, Ele prepara o milagre. Porque digo para você, o maior milagre que acontece ali é o encontro com Jesus. Estava tudo preparado para um grande encontro com Jesus. E digo mais, era uma multidão numerosa, porque o encontro de duas multidões, o que acontece? Uma vasta multidão. Pessoas ali que provavelmente vinham de vários lugares, porque as que acompanhavam aquela mulher que era a viúva de Naim, aquela multidão vinha da mesma cidade, mas a outra que acompanhava Jesus, nós não sabemos, mas Ele sabia. Deus sabe, Deus conhece cada um que agora, nesse momento, está diante desta palavra, que não é minha, é dele mesmo, porque tudo ele tem um propósito. Nós não estamos aqui por acaso, nós não paramos aqui por acaso para estarmos dialogando algo que Deus coloca em nós, porque este diálogo, ele vem do céu. E por que um diálogo e não um monólogo? Porque a palavra de Deus, ela traz para nós certeza de fé, ela traz para nós vida e vida com abundância. Ela nos garante, no abrir da sua própria escritura, que rios de águas vivas descerão do nosso ventre. E é o que está acontecendo agora. Portanto, esta palavra também, automaticamente, ela traz nas mentes de quem está ouvindo, traz dúvidas, traz preocupações, traz agora muitos questionamentos. E o que acontece é que passa a haver uma comunicação. A palavra de Deus, ela faz com que, a partir do momento que ela expressa, através do momento que ela é lida, ela é explanada, através do momento que a palavra do Senhor está ali aberta e está sendo transmitida a alguém ou a várias pessoas, está sendo produzida vida. O reino de Deus desce.
O reino de Deus trabalha em favor da sua própria palavra, porque Deus, Ele zela pela sua palavra. Amém? Esta palavra pela qual ela é viva e eficaz, ela não volta vazia, antes ela faz o que apraz ao nosso Deus, porque a própria palavra diz que ela penetra até a divisão do espírito, alma, juntas e medulas. Ela entra nessas divisões. Quem pode fazer isso? Me diz. A palavra do Senhor pode, ela é cortante, ela é como uma espada de 2 gumes. E a partir do momento que ela pode adentrar no espírito, alma, juntas e medulas, ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Imagine enquanto está acontecendo este fato ali naquele lugar com a presença de Jesus Cristo. Imagine agora as mentes das pessoas, porque onde Jesus está, alguma coisa acontece, mas no momento onde está a presença de Jesus, onde tem um funeral, onde tem várias pessoas ali acompanhando a Jesus, nem todos estão numa só ligação, nem todos ali conheceram esse moço e tiveram afeição por ele, ou conheceram esta viúva e tiveram afeição por ela, ou o esposo dela. E ali, a maioria não conhecia Jesus. Amém? Porque aqueles que acompanhavam a Jesus, se conhecessem de fato, milagres teriam acontecido antes, até chegar ali. E porque nenhum fato foi relatado, nós não sabemos o período que eles já estavam andando acompanhando a Jesus. Mas ali, eles conheciam Jesus de fato? Por que eles acompanhavam a Jesus? Porque Jesus, ele atrai com a sua presença. E quem já ouviu falar de Jesus, alguém de alguma forma sabe que Jesus, ele é poderoso para fazer ou realizar infinitamente mais tudo a que agimos ou pensamos, sabe que pode acompanhar a Jesus, sendo que quem de fato tem um encontro real e verdadeiro com Jesus é aquela viúva. Quem tem um encontro de fato e verdadeiro com Jesus é o filho da viúva. Quem tem a oportunidade de ver a grandeza que é ter um encontro com Jesus são ambas as multidões. Porque, na verdade, é isto que está acontecendo aqui agora. Muitas vezes, o interesse em ouvir a palavra de Deus é porque a situação de saúde já não anda bem, é porque muitos embaraços da vida já estão acontecendo, então eu vou andar atrás de Jesus, então eu vou em busca de estar perto de Jesus, porque ali acontecem milagres. Não, eu preciso porque eu já não tenho mais o que fazer, então eu vou estar indo até onde essas pessoas se reúnem, porque quem sabe se eu vou conseguir alguma coisa. Mas quando Jesus, ele alcança um coração quebrantado e contrito, diz a palavra do Senhor, o salmista Davi, lá no Salmos 51, ele consegue compreender que um coração quebrantado e contrito jamais desprezará o Senhor. Mesmo que ele tenha cometido um pecado gravíssimo, que leva até morte de alguém, e que a partir dali muitas coisas iriam acontecer com várias pessoas por causa daquilo que foi provocado pelo pecado que ele cometeu. Mas ainda assim, ele consegue compreender que pelo quebrantamento do seu coração, de forma profunda, ele encontra o grande e eterno Deus, que traz para ele a possibilidade do perdão. O que Jesus veio fazer enviado
Deus foi que nós pudéssemos compreender o valor do perdão, o valor de nos redimir das nossas falhas, dos nossos pecados e nos consertarmos com Jesus. Porque para onde iremos nós, disse o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou. Em resposta ao Senhor Jesus, como disse o apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou, ele disse: para onde iremos nós, se só tu tens a palavra da vida eterna? Não tem outro. Para onde iremos nós, se só Jesus tem a palavra da vida eterna? Palavra da vida eterna, para sempre com Ele. Esta é a grande promessa que Ele tem para nós. A vida eterna com Ele. Porque a vida eterna, de fato, ela é real. Agora nós precisamos saber para onde iremos nós. Pedro compreendeu que só Jesus tem a palavra da vida eterna. Para onde nós estamos indo? Os dias vão se passando, automaticamente, a cada dia mais vamos envelhecendo. Quem ficará para a semente, me diga? Agora, Deus, Ele tem a promessa das boas novas da vida eterna e seremos eternamente um povo com o Senhor dos Senhores, o grande pastor, dessa multidão de ovelhas que está sendo preparada para morar no céu. Toda essa multidão verdadeiramente estará morando no céu com o Senhor Jesus? Amém? É muito sério. Agora aqui, Jesus Cristo, nesta caminhada com Deus, onde é preparado um grande banquete do céu, porque ali aquelas multidões estariam assistindo de forma presencial e real o grande milagre da ressuscitação de mortos. Amém? Quantos ali já estavam mortos e não sabiam? O que significa estar vivo, estar morto, é muito mais do que ver um morto num caixão. Amém? Porque aquele que dá o sim para Jesus, que tem uma vida com Cristo, quando ele é recolhido por Deus, que ele fecha os seus olhos e dá o último suspiro, ele já tem a certeza da sua vida eterna com Cristo. Então, ele passará desta vida para a vida eterna com Cristo. E ali é muito mais agora do que um corpo, porque foi gerado nele essa alma vivente que alcançou os céus. E é o que Jesus, ele caminhando, ali como ele estava caminhando a serviço do Pai, era o que ele estava fazendo, era arrebanhando almas para o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui agora? Jesus está arrebanhando almas para o seu reino. Jesus Cristo está trazendo através dessa palavra e que há esperança, ainda que uma árvore for cortada, mas ela poderá brotar, sair dela um renovo através de novas folhinhas verdinhas. Quantas das vezes uma árvore é cortada, é podada e não demora muito, começa a nascer aquelas novas folhas, elas chegam a ter um verde diferenciado e ali vai brotando ali uma nova vida. É isso que Jesus faz conosco. E todo aquele que, para ter um encontro com Jesus, precisa morrer para esta vida. De que forma, minha irmã? Morrendo para este mundo, mas vivendo para Cristo. Agora entendendo que a vida que há verdadeiramente nela é a vida que vai além
do entendimento humano, porque é a vida espiritual, onde Jesus se faz presente, onde agora recebe o Espírito Santo de Deus, esse Espírito da verdade e que produz essa vida, que faz uma diferença aqui na terra. Amém? Eu posso ouvir um amém? E naquele momento onde aquele funeral estava acontecendo, diz aqui a palavra do Senhor que Jesus, ele vê, diz aqui que naquele momento onde Jesus, ele está chegando diante daquela multidão, ele vê a mulher. Por que diante de uma multidão Jesus vê aquela mulher, a viúva, aquela mãe que estava chorando, pranteando a morte do filho? E se naquele momento onde aquela mulher estava chorando e muitas pessoas ali poderiam estar à volta conduzindo, carregando, dando um ombro amigo, mas Jesus, ele identifica a mulher, a viúva, porque Jesus, ele vê esta mulher. E aqui a palavra de Deus diz que quando ele vê essa mulher, diz aqui no versículo 13, e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E muitas das vezes você se encontra só, desesperançoso, você acredita que já não tem mais vida ali onde você acreditava, ou no ente querido, ou numa situação onde na sua vida antes deu tantos frutos e agora morreu para você, ou que de repente você sonhou tanto e até aconteceu, mas de repente, como se diz na linguagem humana, tudo foi por água abaixo, você perdeu, tá tudo perdido, você já não tem mais rumo, você não acredita mais em nada e nem ninguém. Digo uma coisa para você: crê em Jesus, porque Ele é a nossa esperança eterna e Ele pode mudar essa situação de morte que você se encontra. Muitas das vezes, quando a dor e o sofrimento abate uma alma, por dentro há uma morte que não tem mais vida. O semblante muda, o sorriso é perdido e dentro de si mesmo há uma dor que não consegue entender porque esta dor, e esta dor, ela vai corroendo a alma e ela vai matando aos poucos. E ali, muitas das vezes, fica alguém que só diz que tem vida porque está andando, mas é um morto, andando sem rumo, sem vida, sem fé, sem esperança. Quando Jesus vem, quando Jesus está diante dessa mulher, Jesus se move de íntima compaixão. Esse mover-se de íntima compaixão, Jesus, ele simplesmente se coloca no lugar dela, ele sente a dor dela. Jesus, ele transmite ali todo o seu amor por aquela vida. E Jesus é aquele que está prestes a modificar a situação de dor em alegria. É isso que Jesus, ele quer fazer comigo, contigo agora. Não pense você que mesmo tendo uma multidão aqui numerosa, não se preocupe. Se estiveres da maneira como Jesus se agrada, com um coração quebrantado e contrito, não importa se estás cheio de lágrimas, se estás sofrendo, se estás sem condições de mover a sua gesticular sua boca, se em você há uma paralisia, onde você não tem como esboçar nenhum sentimento de nada, não precisa. É só permitir que Jesus, ele te veja de fato como ele viu essa mulher, e ele muda a tua história, e ele pode mudar essa história hoje, agora, já, porque Jesus já está te vendo. Como, minha irmã, Jesus está me vendo? A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Que se creres, verás a glória de Deus. E Jesus, ele diz na sua palavra que ainda que esteja morto, viverás. Amém? Jesus, nós sabemos que é aquele que ressuscita Lázaro. Jesus ressuscita aquela menina, filha de Jairo. Ela já havia morrido. Jairo chega até Jesus, mesmo sabendo que ali tinha uma outra multidão,
onde ali Jesus estaria prestes a realizar o milagre da mulher do fluxo de sangue, e Jesus realiza o milagre, sendo que Jairo já havia comunicado a Jesus, ele tinha falado com Jesus, mesmo sabendo que a sua filha tinha morrido. E ali Jesus transcorre aquele tempo, aquele momento onde Jesus, ele cura a mulher do fluxo de sangue no meio de uma multidão, mas logo em seguida Jesus, ele não esquece daquele que pediu ajuda. Jesus, ele vai até a casa de Jairo e ali ele faz o milagre da ressuscitação na vida da sua filha que já havia morrido. Tanto é que a palavra de Deus diz que a alma da menina volta para o corpo. Amém? Nós nos lembramos que quem estava aqui era aquele que, depois de ir para uma cruz, de ser maltratado pelos homens, chicoteado com uma coroa de espinho na sua cabeça, sentindo dor, Jesus Cristo, ele é aquele que se cumpre a palavra de Deus na vida dele, onde diz que, onde pelos profetas foi dito que Jesus, ele viria como o nosso Salvador e ele morreria e ressuscitaria. Jesus vem e ele fala para os discípulos que ele teria que ir para a cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. E quando aquelas mulheres vão para o túmulo de Jesus, o anjo que está ali, naquela pedra que foi colocada sobre o túmulo de Jesus, o anjo diz que, por que procuras entre os mortos aquele que vive? Jesus vive. Jesus vive. Jesus está vivo aqui agora. Jesus, ele quer tirar essa situação de morte da sua casa, da sua vida, do seu ministério, do seu trabalho, do seu casamento. Nessa história com a sua filha, com o seu filho, Jesus é aquele que muda qualquer história, de qualquer vida, porque só ele pode trazer a vida, mesmo que tenha morrido. E é o que acontece naquele momento com aquele filho, o que estava acontecendo no coração daquela mulher, porque aquela mulher, ela carregou no seu ventre esse filho por algum tempo, nós não sabemos, geralmente são os 9 meses, então vamos contar os 9 meses que essa mulher carregou esse filho no ventre, e essa mulher estava gerando vida nesse filho. Veja bem, Deus me traz fresquinho do céu aqui agora, que esta mulher, a mesma que gerou vida nele, agora estava conduzindo seu filho através da morte. Mas quem estava gerando vida agora no seu filho é o autor da vida, é o autor e o consumador da nossa fé, é aquele que trouxe vida, é aquele que traz, que é a vida de Deus em nós, porque antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Deus trouxe Jesus Cristo para nos gerar a vida e vida com abundância, e é o que está sendo gerado agora. Vida na vida do seu filho, vida na vida dessa mulher, porque agora com certeza imagine o quanto esta mulher agora crê em Jesus, porque o que aconteceu nela ali foi um milagre de uma nova vida em Cristo. Aqueles que estavam ali, os que estavam ligados, receberam essa nova vida. Porque diz a palavra de Deus, aqui quando a gente vai para o finalzinho, o que diz aqui é que depois do milagre da ressuscitação, aqui no versículo 16 diz,
e de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O que aconteceu foi uma grande visitação de Deus no momento do milagre ocorrido. Amém? E aqui nós estamos chegando no momento da mensagem que o Senhor traz para nós, fresquinha do céu. Amém? E aqui nós vemos que no versículo chave, onde diz aqui: e chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam paravam. Agora você imagine a cena. Aquelas pessoas, geralmente são os 4 de cada ponta, conduzindo um caixão. E aí chega o Senhor, o Messias, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Ele toca no caixão. E quando Jesus Cristo chega e toca no caixão, então para naquele momento o caixão e aqueles que estavam transportando, porque quando chega a vida, até aqueles que estão conduzindo a morte, eles estão obrigados a parar. Quando Jesus chega, o inimigo ele é obrigado a parar e abaixar a cabeça para Jesus. Ele não tem como produzir a morte, porque Jesus já venceu a morte através da cruz do Calvário. Amém? E Jesus, ele triunfa sobre a morte. Quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscita e ele vai para as partes baixas e ali ele triunfa sobre a morte. E quem está diante daquele povo numeroso ali é aquele que mais à frente ele venceria a morte na cruz do Calvário, mas é aquele que antes da fundação ele já estava com Deus, ele era o Verbo, ele era o Logos de Deus. O Verbo estava com Deus e todas as coisas já tinham sido feitas, mesmo antes de acontecer, mas já tinha sido feita pelo próprio Deus. E tudo aquilo que estava acontecendo já estava, na palavra de Deus estava sendo consumado ali, porque Jesus Cristo, ele ressuscita para dar vida aos mortos. Jesus Cristo ressuscita para trazer vida abundante àquele que não tem mais vida. E a verdadeira vida é a vida que há em Cristo na vida daqueles que o recebem. Eu posso ouvir um amém? E aqui a mensagem do céu linda e maravilhosa trazendo para nós que Jesus, primeiro, ele vê esta mulher. Jesus vê o que ninguém vê, porque esta mulher está cercada por uma grande multidão, mas talvez todos que estivessem ali, que pudessem estar abraçando, consolando, não tem como consolar como é o consolo do Espírito Santo, como a presença de Jesus traz calmaria, paz, certeza de vitória, como estava acontecendo ali agora. Jesus, então, ele olha, ele vê, Jesus, ele se compadece, diz a palavra de Deus que Jesus, ele se moveu de íntima compaixão. Quem é que se move de íntima compaixão por nós a tal ponto de se colocar no nosso lugar, na dor e no sofrimento? Amém? Foi o que Jesus Cristo fez quando ele foi para a cruz de madeiro. Jesus Cristo, ele sentiu e ele se colocou no nosso lugar para morrer pelos nossos pecados. Jesus, ele se colocou no lugar da humanidade perdida para que esta humanidade pudesse ter a vida e a abundância que só ele tem para dar. Esta vida inigualável que o Senhor gera dentro de nós, a tal ponto que do nosso ventre fluem rios de águas vivas que despontam para a vida eterna. Amém? Nunca mais aquele menino, com certeza, foi o mesmo, e muito menos aquela mulher e aqueles que estavam ali presenciando aquela cena, se verdadeiramente ali se renderam a Jesus, porque a palavra de Deus não diz, mas nós sabemos que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então foi
promovido, foi provocado, foi estimulado nas vidas de cada um que estavam ali vida. Agora imagine todo esse povo numeroso voltando para os seus lugares, para os seus lares e falando e testemunhando o que aconteceu. Não tenha dúvida que milagre provoca milagres, que a presença de Jesus, onde chega um testemunho de Jesus, a palavra de Jesus, milagres vão acontecendo automaticamente. Quantas vidas se converteram por causa da vida desta viúva, por causa da vida que foi gerada nesse filho dela que antes estava morto. Mas ele ressuscita, porque aqui diz a palavra de Deus que quando Jesus toca o caixão, Jesus toca na morte a vida imediata. E aqui diz que ele só disse assim, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Jovem, a ti te digo, levanta-te. Com as minhas palavras, homem, a ti te digo, levanta-te. Mulher, a ti te digo, levanta-te. Adolescente, a ti te digo, levanta-te. Criança, a ti te digo, levanta-te. Porque quem dá ordem não sou eu, mas é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele jamais vai ficar diante da morte sem gerar vida. Amém? Porque ele é o dono da vida eterna para sempre. Aleluias, com Deus no céu. Para conhecer ao céu, tem que conhecer a Jesus. Para conhecer o Pai, tem que conhecer ao Filho. Para ter uma vida de intimidade com Deus, precisa conhecer o Filho e o Espírito Santo. Amém? E é a vida em Jesus que traz a presença do Espírito Santo, que tem essa multifuncionalidade aqui na terra, de fazer com que aquele que está morto agora, o Espírito de Deus entrando nele, agora ele pode se levantar. Levanta-te. Sabes o poder da palavra levanta-te? Levanta-te, te põe de pé, porque quem está mandando é Jesus. Se Jesus está mandando, Jesus está também trazendo para você força, vitalidade, saúde, energia. Amém? Esse é Jesus. Ou pensas que Jesus está morto numa cruz de madeira? Não está não, Jesus vive, ele está aí agora te alcançando, Jesus está gerando vida aí onde há morte. Ou pensas que Jesus não tem te visto? Se Jesus ele olhou para aquela mulher no meio daquela multidão, hoje o acesso é imediato. Ali aquelas pessoas precisavam andar atrás de Jesus, porque enquanto Jesus estava aqui na terra, o Espírito Santo agia na vida de Jesus. E aí só Jesus poderia gerar o Espírito Santo de Deus na vida de alguém. Amém? Porque Jesus estava aqui na terra, então não precisava Jesus. Quando ele tocava, tocava e pronto, e a vida dele era passada para aquela vida. Agora, nós temos essa facilidade, essa oportunidade, que onde nós estivermos, se nós nos quebrantarmos diante de Jesus, se nós reconhecermos que ele é o Senhor, o Salvador, o grande e eterno Salvador, se nós reconhecermos que precisamos nos redimir dos nossos pecados, arrependermos profundamente da vida que está gerando morte, nós, teremos a vida eterna, receberemos a presença de Jesus, que é linda, porque nós sentimos agora aqui, o que nós sentimos aqui agora é inexplicável. Só Jesus tem para oferecer para mim e para você. Ou pensas que Jesus está gerando morte? Jesus, onde ele chega, pode haver morte, mas com a sua presença é vida, com o seu olhar é vida, com o seu toque, ainda que seja no caixão, é vida. Jesus, ele dá ordem para o menino dentro do caixão, e ele diz mancebo. E como Jesus sabia que aquele menino era um jovem que estava ali, ele sabe, não importa, porque ninguém engana Jesus. Jesus sabia que aquela mulher, ela era a mãe do jovem que estava ali. E ele diz, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Olha o poder da palavra de Deus. Amém?
E quando Deus, Ele nos envia a Jesus, porque não fomos nós que escolhemos a Jesus, mas foi Ele que nos escolheu, para que nós estejamos indo e dando frutos, e frutos de arrependimento para a vida eterna. Amém? Só Jesus tem para dar. Ou pensas que quem atrai verdadeiramente a uma grande multidão aos longos dos séculos e séculos, amém, e ainda continuará atraindo multidões e multidões? Só Jesus. Porque Deus deu a ele poder. E ele é o nome que sobre todo nome, ele é Jesus Cristo, onde a sua palavra diz: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Eu posso ouvir um amém? Que palavra maravilhosa, que palavra abençoada e abençoadora. Num mundo de desesperança, num mundo que está um caos, num mundo onde impera a violência, num mundo onde a falta de amor a cada dia aumenta mais, nós precisamos nos lembrarmos que a palavra de Deus, ela é vida para os que perecem, ela é vida para os que estão mortos em delitos, em pecados, ela é vida, ela gera vida. Amém? É o que ela está produzindo aqui agora. Então, nós vemos aqui como Deus trabalha através do seu Filho Jesus Cristo. É o encontro de duas multidões. De um lado, uma multidão com Jesus à frente. No outro lado, uma multidão sem Jesus à frente, apenas a morte. E ali se encontra, naquele grande encontro, aquele que é a multidão que tem a vida na frente, faz a diferença nas vidas da multidão que não tem Jesus à frente. E ali, quando Jesus se aproxima, Jesus gera vida e acaba sendo uma só multidão, sendo gerada através de Jesus. Viva! Porque Jesus reaviva, reacende os corações. Jesus ali traz a certeza para aqueles que, se eles estavam em casa com pessoas que já estavam morrendo, eles sabiam que aquelas pessoas poderiam ressuscitar. Eles sabiam que se tinham ali mesmo, até acompanhando a eles, pessoas enfermas, doentes, eles sabiam que ali aquelas pessoas poderiam ser curadas. E quantos milagres aconteceram ali? Imagines quantos milagres, porque a presença de Jesus no meio de uma multidão provoca milagres. Agora, o milagre foi relatado, o milagre onde faz com que haja encontro de multidões e Jesus à frente. Jesus mostra para esta multidão que está acompanhando um defunto, esta multidão agora está acompanhando aquele que tem a vida eterna, Jesus Cristo. Aquela outra multidão que acompanhava Jesus, porque muitos ali só estavam para ver os milagres. Essa multidão, ela é obrigada a ver o milagre de Jesus. Esta multidão é obrigada a sentir o desejo de cada vez seguir mais a Jesus, porque essa multidão consegue ver que Jesus, ele dá ordem sobre a morte, sobre o espírito de morte. Ele é obrigado a bater em retirada. E agora Jesus, tocando no caixão, agora aquele caixão, ali ele fica inútil. Ele fica inútil. Porque agora aquele caixão, com certeza, automaticamente ali aqueles que estavam segurando aquele caixão, eles são obrigados a largar aquele caixão. Agora ali, com certeza, haveria uma festa, haveria alegria. E aquele caixão, o que ele estava fazendo ali? Estava inútil, porque quem morreria naquele momento se o dono da vida estava ali? Me diga. Jesus Cristo. O que ele quer fazer hoje é trazer para você a vida. E essa vida
ela vai além de um morto que ressuscita. Porque imaginas tu alguém que você está acompanhando porque morreu, você vê saindo de dentro de um caixão, recebendo a ordem de Jesus, mancebo, levanta-te. Jesus não fala muita coisa não precisa, porque Ele é a palavra eterna, Ele é a palavra viva, a presença dEle é a palavra, a sua boca aberta é a palavra, o seu olhar é a palavra, as suas mãos tocando é a palavra, aleluia, glórias a Deus, Ele é a palavra viva, que está aí na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é Deus. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo, ele te toca. Amém? Ele traz o toque diferente, ele traz o olhar diferente, porque ele vai onde ninguém vê. Porque Jesus Cristo, quando ele, antes de ascender ao Pai, ele disse que ele enviaria o Espírito Santo, o outro Consolador, para estar convosco até a consumação dos séculos. Mas como conhecer o Espírito Santo se não conhece a Jesus? Como conhecer o Pai e o Espírito Santo se não conhece a Jesus? Então, toca aqui, levante essa mão santa aí, cheia de poder, cheia de vitalidade que Jesus coloca em ti, e levante essas mãos para os céus, porque Ele agora, Ele te dá a ordem, levanta-te, levanta-te. Até o momento você ficou prostrado, caído, achando que só estava se preparando para conduzir o caixão. Jesus fala, levanta-te, tem vida aí. Jesus fala, não é o momento da morte, eu estou gerando vida em você. E detalhe, até mesmo quando você pensar que a morte chegar, para você não vai chegar não, porque todos testemunharão que você vive em mim. Isso Jesus, com as minhas palavras, podendo falar para você. Porque quem está com Jesus tem vida e vida com abundância. Amém? Amém? Eu posso ouvir um amém? Olha, que você possa nesse momento estar se dobrando aos pés de Jesus e que você possa estar recebendo o maior prazer que alguém possa ter nesta vida, o prazer da vida que só Jesus tem para te dar. Adore e exalte ao nome de Jesus, porque Ele é digno. Amém? E aqui terminando diz que no 17, e correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Jesus dá vida aos mortos. Receba esta palavra em nome de Jesus. Continue sendo alimentado, continue sendo reavivado pela palavra de Deus e pela presença de Jesus. Amém? Jesus vive e Ele vem trazer vida em abundância com você. Olha, muito obrigada. Receba o abraço do Espírito Santo. Que Deus continue falando contigo em nome de Jesus. E que você possa continuar, curtindo, comentando, compartilhando esta mensagem que não é minha, mas ela é totalmente do nosso grande e eterno Deus. Amém? Jesus te ama e muito. Se inscreva no canal. Sejas abençoado por Jesus Cristo. Eu posso ouvir um amém? Eu posso ouvir um amém? A paz do Senhor. Aleluias. Se inscreva no canal. Amém? A paz.